Graça e paz, boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, lá de Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu dei como tema aqui palavras versus atitudes. Paulo aqui estava falando à igreja da Galácia e havia uma situação de divisão ali naquele lugar, e uma das pessoas envolvidas nesse episódio era Pedro. Pedro estava sendo criticado porque ele comia com gentios, mas estava ao mesmo tempo agora criticando os gentios. E por mais incrível que pareça, alguns se juntaram a Pedro na crítica aos gentios, e Paulo estava irado com aquilo, chamando eles de hipócritas. Impressionante que até Barnabé, um que era seu amigo, seu companheiro, também se deixou levar por essas críticas que Pedro estava fazendo. E Paulo então ele começa a fazer um pequeno discurso acerca da prática da lei, da fé, na verdade daquilo que pregamos, e daquilo que nós vivemos. E Paulo diz no capítulo de número 2, verso número 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu queria fazer uma pergunta a você agora. As suas decisões, as suas atitudes são tomadas de acordo com o que você aprendeu? São tomadas de acordo com o que você prega? Eu, nesses últimos dias, tenho mostrado um exemplo da palavra de Deus, quando o próprio Senhor Jesus, ele conta a parábola do credor incompassivo lá em Mateus capítulo 28, verso 21. Ele diz que certo rei, ele decidiu pedir contas aos seus servos e mandou que trouxessem eles, e quando o primeiro foi trazido, ele pediu contas àquele servo, e ele não tinha como pagar, e imediatamente aquele rei mandou prendê-lo, mandou vender a sua família, a sua mulher, seus filhos, para que pudesse pagar a sua conta. E diz que aquele servo se ajoelhou, pediu perdão, disse que pagaria cada centavo, e o seu senhor então, com compaixão, olhou para ele, perdoou a sua dívida e deixou ele ir embora. Mas no meio do caminho, esse que agora fora perdoado, encontra o seu conservo, que devia muito menos, 100 denários apenas, e ele também pede contas a esse seu conservo, e diferente do que o rei fez, ele não perdoou a dívida do seu conservo. Aquele conservo pediu perdão, pediu tempo para que pudesse pagar, e ele imediatamente mandou-o para a cadeia até que ele pudesse pagar cada centavo. E os amigos daquele servo, outros servos daquele rei, viram a atitude daquele homem e ficaram indignados, foram falar com o seu senhor. O seu senhor ficou irritado. A palavra de Deus diz que ele ficou irado, mandou chamar esse servo que havia sido perdoado e perguntou: poxa, mas eu cancelei toda a sua dívida, você me implorou, eu perdoei a sua dívida, você também não deveria fazer a mesma coisa com o seu conservo? E ele, irado, então diz a palavra de Deus que mandou pegar esse camarada, entregá-lo nas mãos dos torturadores até que ele pagasse tudo. Mas essa história é uma parábola, é uma ilustração. Jesus estava dizendo que assim seria no reino dos céus. E o verso 35 ele termina dizendo: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E aí eu queria perguntar a você nesta hora: as suas atitudes têm sido de acordo com o que você tem aprendido com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus? Ou as suas atitudes têm sido de acordo com os princípios de pessoas, muitas delas carregadas de angústias, de ódio, de discurso de ódio? Você tem defendido essas pessoas? Será que você tem tratado os seus irmãos da forma como a palavra de Deus diz que você deve tratar, ou da forma como alguns angustiados, com o coração cheio de ódio, têm tratado também esses irmãos? O texto disse, meus amados, que o rei teve compaixão e perdoou. E essa deve ser a nossa atitude. Talvez o seu discurso deva ser hoje dizendo: eu não consigo.
nós colhemos os frutos das nossas decisões, daquilo que nós fazemos. E a palavra de Deus diz que Deus também fará isso. Fará isso o quê? Se nós não aprendermos a perdoar os nossos irmãos, nós seremos tratados como este servo que foi entregue nas mãos dos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E nós sabemos o quanto nós erramos, o quanto nós somos falhos. E muitas vezes nós criticamos, acusamos, condenamos o nosso irmão quando nós mesmos somos mais culpados do que eles. A nossa atitude, de acordo com o que Paulo ensina, deve ser como aquele versículo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero desafiar você a tomar decisões pautadas na palavra de Deus, não na sua angústia, não no seu ódio, não na sua ira, mas como servo de Deus, segundo a palavra do Senhor. Perdoe para que você seja perdoado. Se nós não soubermos perdoar, ter compaixão dos nossos irmãos, a palavra de Deus diz que Deus também fará assim. Ele não nos perdoará. E o meu desejo é que você seja um cristão fiel, mas um cristão verdadeiro. Há muitos que estão vestindo uma roupa que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que tem vivido. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Cuidado com as atitudes que você tem tomado. Cuidado com a forma que você tem criticado seus irmãos e talvez até tomado decisões de abandonar a obra do Senhor, incendiados por um ódio, pela ira, talvez nem sua, mas como Barnabé havia sido influenciado por Pedro, agora Paulo estava chamando a atenção dele. E eu gostaria de dizer a você: comece a tomar decisões pautadas na palavra de Deus, porque o Senhor nos pedirá contas e nós seremos julgados da mesma forma como nós temos julgado os nossos irmãos. Deus te encontre em fidelidade, em compaixão, em amor para com os irmãos, para que você também possa receber isso da parte do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima palavra.